Olá, meus caros, nós estamos aqui para a nossa sétima aula do curso de iniciação à Teologia Católica. E como eu havia mencionado, prometido na aula anterior, eu gostaria de dar continuidade falando um pouquinho mais do período ali dos padres da igreja, né? Dentro desse contexto da sagrada tradição. Nós vimos um pouco a importância dos padres da igreja, quem foram os padres da igreja, a origem de toda essa autoridade deles, influência deles no pensamento e na fé católica. E eu gostaria então também de falar um pouco como que no período da patrística, né, no período dos padres da igreja, esses grandes homens, esses primeiros escritores cristãos, foram, como eu já disse na aula passada, verdadeiros defensores da fé, né, da tradição da igreja, da própria, enfim, da palavra de Deus, etc. E nesse período, desde o início da igreja, dos primórdios do cristianismo, sempre houve, digamos assim, determinadas controvérsias, discussões, reflexões sobre diversos assuntos, principalmente em torno da pessoa de Jesus. Quem foi de fato Jesus de Nazaré? Né? Esse filho de Maria, esse filho de José, né? Que do ponto de vista da nossa fé, filho adotivo, né? Mas de fato, quem foi Jesus? Foi apenas um grande homem, um grande profeta? Ou realmente também era Deus? Ou era somente Deus? Ou era somente homem? Ou possuía essas duas naturezas e realidades? Então, desde o início, muitas vezes, a comunidade cristã ela foi sendo questionada sobre a sua fé e também ela foi refletindo, meditando sobre a sua própria identidade e sobre a sua fé. E nessa tentativa, ou seja, muitos que faziam parte dessa comunidade, faziam parte da igreja, nessa tentativa de dar uma resposta a essa pergunta, quem foi Jesus, mas também, por exemplo, como entender, né, o mistério da Santíssima Trindade, como é que Deus pode ser uno e trino ao mesmo tempo, né? Qual é a relação entre o Pai e o Filho? Como que eu falo ali que existe apenas um único Deus, mas ao mesmo tempo eu tenho três, né, pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Como que Deus pode ser unitrino ao mesmo tempo? Qual é essa relação entre o Pai e o Filho? Mas também qual seria ali essa relação do Pai com o Filho e o próprio Espírito Santo? Então, sejam essas perguntas ou outras, né, sobre a questão do mal, de onde vem o mal, né, a origem de todas as coisas, acabou muitas vezes desafiando, né, os cristãos, e dentre os cristãos muitos procuraram muitas vezes dar uma certa resposta a esses questionamentos, a essas problemáticas. E nessa tentativa de dar respostas, algumas respostas não foram, muitas vezes, aceitas pela igreja. Foram, por um lado, criticadas, rejeitadas pelos padres da igreja e também em determinados sínodos e concílios regionais, mas também nos chamados concílios ecumênicos, né, mais universais, a igreja oficialmente também condenou e rejeitou muitas propostas, muitas ideias, muitas doutrinas que foram consideradas heréticas, ou seja, doutrinas que não correspondiam, segundo, né, a fé da igreja, segundo o seu juízo, não correspondiam aos ensinamentos de Jesus, não correspondiam à tradição apostólica, ou seja, não expressavam, digamos, a verdadeira doutrina e a verdadeira fé. Foram consideradas, portanto, falsas, ou seja, heréticas. Tá? Então eu gostaria de mencionar aqui, não todas, evidentemente, mas algumas heresias que ali nos primeiros séculos da igreja acabaram muitas vezes gerando
verdadeiros desafios, tanto teóricos quanto práticos, né, no seio da comunidade cristã primitiva. Então, por exemplo, ali bem no início da igreja, ali já no primeiro século, né, em todo aquele contexto de surgimento da igreja, de desenvolvimento dessa relação com o judaísmo, com a comunidade judaica, nós temos, e também, enfim, com a cultura grega, nós temos a questão do docetismo, né, e do ebionismo. Então, nesse contexto, como eu disse, de reflexão, de questionar, de analisar quem foi Jesus de Nazaré, como entender a sua vida e a sua pessoa, os docetas, por exemplo, eles relativizavam ou negavam profundamente a própria humanidade de Jesus. Né? Eles acabavam salientando muito o que? O aspecto divino, a natureza divina de Jesus. E, portanto, tudo aquilo, né, que tivesse referência à sua humanidade, como o seu nascimento, a sua paixão, ou o próprio realismo da sua encarnação, de uma certa maneira, ou era negado, ou era, no mínimo, relativizado. Ou seja, Jesus, ele não seria homem, de fato, né, ou realmente, mas ele teria assumido um corpo, uma natureza humana aparente e não real. Portanto, ele seria apenas Deus. Por outro lado, nós encontramos, por exemplo, mais ou menos no mesmo período, uma outra forma de pensar e de analisar a pessoa de Jesus, que é o ebionismo, né? Que estaria no extremo oposto. Pois, do ponto de vista dos ebionitas, né, reconhecer tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo feriria, digamos assim, a fé monoteísta. Né? Ou seja, como que alguém poderia ser, ao mesmo tempo, Deus e ao mesmo tempo homem? Deus é um só e totalmente santo. Então, digamos que num contexto mais judaico, principalmente, né, reconhece-se, por um lado, que Jesus foi um grande homem, um grande profeta, né, que no momento do seu batismo ela até pode ter recebido ali uma ajuda, uma força de Deus, mas ele não era Deus. Ou seja, ele era homem, foi um grande homem, mas não que fossem Deus, não que fosse Deus, né? Esses dois modos de pensar, de conceber a Cristo, não foi aceito pela comunidade cristã. Ou seja, na própria era apostólica, nós já vemos, por exemplo, na tradição joanina, né? O evangelista São João e a sua tradição, digamos assim, frisa bastante que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então toda essa defesa, né, do realismo da encarnação, por exemplo, e ao mesmo tempo da divindade, né? Porque se por um lado o Verbo se fez carne e habitou entre nós, por outro lado no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E nós vemos, por exemplo, ali no próprio primeiro século, finalzinho do primeiro século, nós temos a figura de Santo Inácio de Antioquia, que na sua cristologia, presente nas suas cartas, né, principalmente na sua carta aos Efésios, por exemplo, item 7.2, ele diz: existe apenas um médico, carnal e espiritual, gerado e não gerado, Deus feito carne, filho de Maria e filho de Deus. Vida verdadeira na morte, vida primeiro passível e agora impassível, Jesus Cristo nosso Senhor. Então nós vemos, evidentemente, de uma maneira muito simples aqui, o reconhecimento, por um lado, tanto da dimensão humana quanto da dimensão divina de Jesus. Evidente que nós não vamos encontrar aqui toda uma linguagem, uma terminologia, ou toda uma sistemática, uma doutrina totalmente elaborada, mas o que é importante é mostrar como que ali no primeiro século, essa fé na divindade e na humanidade de Jesus, de uma certa maneira já se manifesta na comunidade primitiva. Seja ali nessa tradição joanina, seja
né, na figura, por exemplo, dos grandes padres da igreja, que foi Santo Inácio de Antioquia. Né? Mas os problemas, enfim, o ebionismo, o docetismo foram rejeitados, enfim, foram sendo condenados. Mas no século II é que ocorre, digamos assim, um fenômeno extremamente intenso que aí de fato vai balançar profundamente a igreja cristã, que é o fenômeno da gnose. Né? Alguns autores acabam fazendo uma distinção entre, de um lado, nós teríamos a gnose e do outro lado nós teríamos o gnosticismo. Nem todos os estudiosos fazem essa distinção, mas alguns preferem fazer, no sentido de mostrar que a gnose, né, a própria palavra gnose, que vem do grego, significa conhecimento, e a gnose, portanto, ela indicaria um movimento, um fenômeno muito mais amplo do que o próprio gnosticismo. Por quê? Porque na gnose é esse esforço do ser humano de encontrar, digamos assim, um sentido para a vida por intermédio aí desse conhecimento especial que alguns iriam atingindo. Né? No sentido simples e geral, a gnose teria, digamos, esse princípio primeiro. Enquanto que o gnosticismo, evidentemente que ele comunga desse princípio, mas o gnosticismo seria, digamos, a manifestação histórica da gnose ali pelo século II e século III da era cristã. Né? E o grande problema, a grande questão que vai ser discutida ali num primeiro momento, é se era possível ser gnóstico e cristão ao mesmo tempo, ou seja, a figura do gnóstico cristão ou do cristão gnóstico. Isso de fato foi adentrando a comunidade cristã e gerando, enfim, toda uma reflexão, todo um questionamento. Né? Por quê? Porque algumas ideias, algumas propostas dos gnósticos, principalmente alguns padres da igreja vão procurar mostrar isso, dentre eles a grande figura é de Santo Irineu de Leão, né? O grande Santo Irineu. Né? Então, Irineu e outros, enfim, vão procurar mostrar que quando nós pegamos o pensamento de Basílides e de Valentim, são os dois grandes nomes que geralmente aparecem aí nesse contexto da literatura gnóstica, Basílides e Valentim. Alguns livros, alguns estudiosos também incluem a figura de Marcião, né? Mas outros preferem fazer essa distinção, ou seja, de um lado estaria o marcionismo, de outro lado estaria assim a figura de Basílides e Valentim, promovendo mais o gnosticismo, ou esse fenômeno da gnose no contexto cristão no século II e III. Mas independente disso, o que se percebe são características muito fortes. Né? Então, por exemplo, o uso de representações mitológicas, né? A presença muito intensa de narrativas míticas, né? Uma interpretação profundamente imaginativa da Bíblia, né? O uso muito intenso de uma simbologia, né? Dos números, a preferência pelo gênero literário apocalíptico, uma postura esotérica no sentido de fechada, né? Um grupo apenas para alguns eleitos, né? Ou seja, essa ideia de que algum tipo de conhecimento revelado foi transmitido apenas para determinados iniciados e, ao mesmo tempo, digamos assim, uma atitude profundamente anticósmica, anti-histórica e antimaterial. Por quê? Porque a ideia de que a origem do mal estaria em tudo aquilo que é material, em tudo aquilo que é corpóreo e por aí vai, né? Que é temporal, ou seja, essa ideia de que tudo que é corpóreo, tudo o que é material seria intrinsecamente mal e seria a origem do próprio mal. Portanto, algo que não poderia ser salvo de forma alguma. E além disso, um pensamento profundamente dualista, onde eu tenho de um lado o reino da luz e o reino das trevas, onde eu tenho de um lado o sumo bem, né, e o sumo mal, né, e do lado do bem, evidentemente,
o espírito, do lado do mal, a matéria. Né? Esse dualismo, né, impregnado ou defendendo claramente a existência de dois absolutos. Né? Ora, além dessas características gerais, um ponto central também no gnosticismo, que de uma certa maneira eu já mencionei aqui, é que a salvação para o gnosticismo vem, né, por intermédio de um conhecimento perfeito, né, que o gnóstico adquiriria, né, ele atingiria, digamos, um conhecimento perfeito do divino, da realidade, teria como se um certo tipo de intuição dessa natureza divina, né, da própria natureza divina, do próprio real, e esse conhecimento perfeito é que garantiria ao gnóstico se libertar dessas realidades desse mundo inferior e retornar, digamos, à sua verdadeira origem, que seria a realidade espiritual. Às vezes também, em algumas vertentes gnósticas, nós vemos um certo tipo de panteísmo, né? Então eu tenho ali o real, a estrutura desse real, e no fundo esse real, na sua estrutura íntima, é o próprio ser divino, a fonte de todas as coisas. Então, por meio de um conhecimento perfeito, eu conheço, eu atinjo, eu intuo, né, essa fonte de todas as coisas, essa realidade última, portanto, vejo a identificação do mundo das coisas com essa fonte, com essa realidade divina, e é isso que me possibilita, digamos, voltar à verdadeira origem. Santo Irineu, ele combate profundamente essa questão da gnose, mostrando que ela tem vários problemas, né? E geralmente ele se refere mais à gnose valentiniana. Ele faz toda uma exposição da visão de mundo, né, dos gnósticos. E ele chama a atenção dizendo que, em primeiro lugar, se quebra a unidade, por exemplo, de Deus, né? Porque dizer que a matéria é intrinsecamente má, ou como alguns gnósticos também diziam que o Deus do Antigo Testamento era um e o do Novo Testamento era outro, né? O Deus do Antigo Testamento era mau, porque era criador da matéria, e o Deus do Novo Testamento seria bom, porque seria, né, o Deus misericordioso revelado por Jesus e mais espiritual. Né? O marcionismo, principalmente, chamava atenção para essas coisas. Mas Irineu diz, olha, só existe um Criador e só existe um Deus. Então, se existe um monoteísmo, né, se Deus é um só, eu não posso dizer que existe um Deus no Antigo e no Novo Testamento. O primeiro problema é esse. Se existe só um Deus, então também só existe um princípio criador. Logo, Deus não pode ter criado apenas realidades espirituais, ele também criou as realidades materiais. Portanto, não pode existir nada que seja intrinsecamente mal. Senão eu estou dizendo que Deus, que é o sumo bem, que é o único Deus, o único Criador, seria a causa direta do mal. E seria o ápice de uma contradição. Então, eu vou ferindo a unidade de Deus, eu vou ferindo a unidade dos testamentos, da revelação, eu vou ferindo a unidade da criação. Mas, além de tudo isso, Irineu também chama a atenção, dizendo que todo esse modo de pensar também nega o realismo da encarnação de Cristo, e na medida em que nega o realismo da encarnação de Cristo, de uma certa forma, também vai negando, né, a própria obra da redenção operacionalizada por Jesus Cristo. Porque aquilo que não foi assumido não pode ser salvo. Se ele, portanto, não teve um corpo de verdade, não assumiu a natureza humana de verdade, ele não poderia salvar isso. Né? Então é como se fosse toda uma limitação profunda da sua obra de redenção. Então, por um lado, tem um problema, já do ponto de vista da criação, dizer que é algo intrinsecamente mal. E depois eu nego o próprio realismo da encarnação, dizendo que ele é o Salvador, mas tem coisa que ele não salvou. E por fim também negaria a própria ressurreição de Cristo. Né? A partir de tudo isso, evidentemente que esse modo de pensar de Santo Irineu, essas críticas que ele fez, e que outros pensadores cristãos e padres da igreja
também fizeram, acabou evidentemente levando, digamos, não só uma crítica, mas uma rejeição extremamente forte e uma condenação do pensamento gnóstico e do próprio gnosticismo na igreja, na comunidade cristã. Né? Nesse próprio contexto aí do século II, né, alguns elementos, às vezes, dessa gnose ou desse gnosticismo foi também influenciando pessoas, né, mesmo com essas condenações. E, por exemplo, surgiu ali em meados do século II, né, uma outra heresia também chamada montanismo. Né? Então, o montanismo ele já tem um outro tipo de problema, apesar que às vezes também tem alguns, digamos, resquícios de gnose. Né? Mas o grande problema do montanismo é o rigorismo moral, né, e um verdadeiro espiritualismo, tá? Ou seja, ali pelo mais ou menos pelo século II da era cristã, nós temos então o montanismo, como disse, que recebe esse nome devido ao seu fundador, Montano, que era proveniente da cidade de Ardabal, na Frígia. Né? Então, o que incomodava Montano e outras pessoas ali também naquele período era a ideia de que na igreja primitiva, ali no primeiro século, enfim, no segundo século, no início da igreja, no início do cristianismo, existia, digamos assim, todo um fervor espiritual, né? Todo um desejo de seguir a Cristo, de dar a vida por Cristo, né? de romper com o paganismo, de mudar de vida, ou seja, toda uma radicalidade no seguimento de Jesus, tá certo? Ao mesmo tempo, via-se sinais, portentos, milagres, curas, ou seja, essa presença e essa ação, às vezes, segundo eles, até visível e forte, né? De manifestações do Espírito Santo por meio dos seus dons, de curas, de milagres, etc. E segundo Montano e outros, conforme o tempo foi passando, a comunidade cristã ela foi sendo atingida por um esfriamento espiritual. Né? As pessoas foram perdendo esse primeiro amor, foram perdendo esse fervor, né? E foram caindo muitas vezes até num tipo de relaxamento espiritual. Ora, o que Montano entendia, portanto, era que era necessário voltar, digamos assim, a esse fervor espiritual, a toda essa ação do Espírito Santo, a todos esses sinais que se encontravam na era apostólica. Então, a proposta deles era justamente fazer esse retorno e mostrar que aquela igreja que ela movida pelo Espírito, no fundo, ela estava sendo esquecida, ela estava perdendo espaço por uma outra realidade de igreja, por uma igreja muito mais hierárquica, uma igreja muito mais dominada por estruturas clericais, né? E, portanto, deveria-se, segundo ele, voltar a essas origens e valorizar muito mais uma igreja pneumatológica, uma igreja muito mais movida pelo Espírito, do que uma igreja preocupada em ser uma instituição, uma estrutura humana com seus pastores, as suas regras e doutrinas, etc., né? E as suas estruturas. Ora, para atingir tal fim, o que os montanistas então pregavam? Em primeiro lugar, eles frisavam bastante, né, a segunda volta iminente de Cristo. A ideia de que Cristo estaria para voltar logo, né? E além de pregar essa questão bem apocalíptica, né, a segunda volta de Jesus, exaltavam bastante o celibato, a vida, né, essa virgindade consagrada, ou a vida celibatária, e defendiam, portanto, uma radical abstinência sexual, além de jejuns rigorosos, né? E, evidentemente, frisavam muito a ação do Espírito Santo e os seus dons, a tal ponto que Montano chegava a dizer ou dar a entender que ele era o verdadeiro porta-voz do Paráclito prometido
no Evangelho, né? Então o que a gente vê claramente aqui é como se o Espírito Santo, como se Deus não agisse ou não falasse através da igreja hierárquica, né? Então é como se por intermédio dos bispos, dos sacerdotes, né, dos diáconos, dos sacramentos, por exemplo, dispensados pela igreja, é como se o Espírito Santo não agisse através de tudo isso, mas apenas só supostamente através de pessoas profundamente espirituais e santas, né? A igreja, portanto, ali no século II e depois no início do terceiro, em vários sínodos regionais, ela, ela foi condenando o montanismo e procurando mostrar que, de fato, não há uma oposição entre, de um lado, uma igreja hierárquica com as suas estruturas, seus pastores, e do outro lado, uma igreja pneumatológica, né, movida pelo Espírito. Porque no fundo, o que nós temos é uma igreja, né, todo esse povo, esse corpo místico de Cristo, né, cuja cabeça é o Cristo, mas que a alma é o Espírito Santo. E é o Espírito que move. E com certeza, se por um lado o Espírito Santo tem os seus dons, o Espírito Santo pode fazer tantas coisas através, seja de leigos, etc., mas com certeza ele fala e age, né, através dos bispos, do Santo Padre e dos diáconos, etc. Então, o montanismo, né, é condenado por esse excesso, por esse exagero, né, por esse puritanismo moral e por esse espiritualismo profundamente exacerbado. Tá? Então a gente vai vendo aqui, ou seja, por um lado, às vezes as questões em torno da figura de Jesus. Por outro lado, entra às vezes toda essa questão da problemática da criação, né, e da questão do mal e de como entender a realidade e a origem das coisas. Mas ao mesmo tempo a gente vê que às vezes também o aspecto moral ele também pega. E quando tenta se explicitar isso, né, acabou-se muitas vezes caindo em heresia. Ora, quando também se refletiu um pouco, né, sobre o mistério da Santíssima Trindade, também surgiram heresias nesse sentido, né? Ou seja, como que Deus pode ser uno e trino ao mesmo tempo, né? Como conciliar a existência trina e ao mesmo tempo a certeza de que Deus é um só? Ou seja, como compreender de fato as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a relação entre elas? Então, ali no século II já havia todo um debate, uma discussão sobre isso, e depois no próprio século III e IV vão continuar, né, além das controvérsias cristológicas, também um conjunto de controvérsias trinitárias, etc. Então, nós temos ali, né, por exemplo, no século II, né, tentando se resolver o problema, né, dessa coisa da figura de Jesus, né, nós temos um certo reavivamento e retomada do pensamento ebionista, que negava, como nós vimos, a divindade de Cristo. Né? Jesus, ele fora um grande homem que recebeu a díname, a força de Deus, recebeu o poder divino. Ele seria um homem como qualquer outro que foi elevado à condição de filho de Deus, né? Ora, esse tipo de pensamento recebeu o nome de adocionismo. É como se Jesus, enquanto homem, enquanto um grande homem, tivesse sido adotado por Deus ali no momento do seu batismo. O criador de tal pensamento foi Teodoto de Bizâncio, que foi excomungado pelo Papa São Vítor, né? Como também encontramos esse tipo de pensamento em outros autores. Então veja que o adocionismo tem uma certa semelhança com o ebionismo. Né? Jesus no batismo é um grande homem que recebeu a força de Deus, recebeu o poder divino, mas ele foi elevado à condição de filho de Deus, sendo que no momento ali da paixão e da crucificação é como se essa força divina também o abandonasse, né? O deixasse. Ainda no próprio século II,
nós encontramos também uma outra tendência teológica que vai ser considerada herética, que foi o modalismo, né? Que tentava proteger e salvar a ideia de que Deus é um, né? Propondo o quê? A negação, né? Propondo a negação da distinção real entre as pessoas divinas do Pai e do Filho. Então eu teria o Pai e eu teria o Filho. Quem seria então o Filho? O Filho seria nada mais e nada menos do que uma forma e um modo do Pai. Ou seja, o Filho nada mais seria do que uma manifestação do Pai. Então, se eu tenho o Pai e o Filho nada mais é do que um modo do Pai, então, na realidade, no fundo, o Filho é o próprio Pai. Não há uma distinção, uma diferenciação real entre o Pai e o Filho. Tanto que essa corrente de pensamento modalismo também muitas vezes gerou uma outra heresia, ou também muitas vezes foi chamada de patripassianismo. Por quê? Porque se eu tenho pai, passianismo, paixão. Então, patripassianismo quer dizer, se o filho é um modo do pai, é uma nada mais e nada menos do que uma manifestação do pai. Então, no fundo, quem sofreu e quem morreu na cruz foi o próprio pai, já que ambos são a mesma pessoa, né? Tal doutrina foi defendida por Noeto de Esmirna e foi condenada pelo Papa Zeferino, né? Que reinou ali entre o ano 198 e 217. Porém, a discussão era tão intensa que no século III, né, há uma retomada desse pensamento por um teólogo chamado Sabélio, né? O Sabélio, que o que ele vai fazer então? Ele não só afirma que o Filho é uma modalidade de manifestação do divino, mas no fundo o próprio Espírito Santo e o próprio Pai também. Então é como se eu tivesse aqui o divino, e aí eu tenho uma expressão, uma manifestação desse divino, uma modalidade que é o Pai, uma outra modalidade que é o Filho, e uma outra modalidade que seria o Espírito Santo, né? Então, então não há de fato pessoas distintas, né? Ou seja, o que eu tenho é o Pai se manifestando na criação, né? O Filho na redenção e esse mesmo Deus se manifestando como Espírito Santo na obra de santificação dos homens. Então, no fundo, o Pai, Filho e Espírito Santo nada mais são do que como Sabélio dizia, um prosopon, ou seja, uma máscara, né? Uma manifestação desse divino, desse Deus, tá? Esse modo de pensar, o sabelianismo, também foi condenado pela Igreja. Um dos autores eclesiásticos, né, que combateu esse modo de pensar, essa mentalidade modalista, foi Tertuliano, né, um grande autor latino, que a vida dele tem dois momentos. Na primeira fase da vida, produziu várias obras e onde ele estava em comunhão com a Igreja, e depois, infelizmente, Tertuliano se afastou da Igreja e acabou se aproximando dos montanistas, tá certo? Então, aqui nesse contexto, veja quantas heresias nós já fomos chamando atenção e salientando, né? Ou seja, nós vimos o ebionismo, o docetismo, né? A gnose ali, o gnosticismo, o montanismo, o adocionismo e o modalismo. E aquele barulho que o gnosticismo fez ali no século II, nós vamos ter uma outra heresia, que foi o arianismo, né? Então lá pelo século IV, entendeu? A igreja vai ser, digamos, sacudida ou profundamente desafiada e questionada por uma corrente teológica chamada arianismo, proveniente de um sacerdote da cidade de Alexandria, no Egito, chamado Ário, né? Então, o arianismo, ele dá continuidade a determinadas questões sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo também problematiza a realidade da Santíssima Trindade. Ou seja, como compreender o humano e o divino em Jesus e como compreender essa relação
de Jesus, que é filho com o Pai. E no fundo, o arianismo vai defender o quê? O que se chamou de subordinacionismo, ou seja, o filho está subordinado ao pai. Portanto, ou o filho ele é a primeira criatura do pai, né? Ou eu até admitia-se que o filho era divino, mas é um divino, é um Deus inferior subordinado ao pai. Ou seja, Deus Filho seria inferior, seria subordinado a Deus Pai. Esse subordinacionismo, né, ou essa maneira de compreender a relação do filho para com o pai, evidentemente que ela era o quê? Resultado de uma dificuldade que Ario tinha, segundo alguns, devido a uma excessiva influência de princípios de toda a filosofia grega, né? Então, a partir do uso equivocado ou excessivo desses princípios ou de determinadas regras lógicas, ele entendia que admitir a divindade de Cristo acabaria ferindo, levando à negação, né, do monoteísmo. Então, não conseguindo conciliar a divindade de Jesus com o monoteísmo, ele relativiza ou nega essa divindade e, portanto, isso acaba gerando, digamos, uma implicação não só na compreensão de quem foi Jesus, se era só Deus ou só homem, mas também uma implicação no modo como Jesus, filho, se relacionava com o Pai, né? Então, influenciado por determinados princípios e ao mesmo tempo entendendo que Deus era um ser absoluto, uno e totalmente transcendente e imutável, ele não conseguia conciliar essa noção de Deus, né, monoteísta, com a fé tradicional da igreja, que defendia ao mesmo tempo a divindade e a humanidade de Jesus e também a ideia de que Deus seria uno e trino ao mesmo tempo. Então, ele envereda, né, ele vai defender a tese do subordinacionismo, né? Esse subordinacionismo provocou várias reações contrárias, por exemplo, do bispo Alexandre, né, da cidade de Alexandria, né, e outros, enfim, personagens na igreja. E é por isso que no ano 325, na cidade de Nicéia, vai ocorrer o primeiro grande concílio, né, ecumênico da igreja. E lá em 325 em Nicéia, nos seus cânones, o arianismo vai ser condenado, rejeitado e condenado pela igreja. E quando nós rezamos, por exemplo, o credo niceno-constantinopolitano, essa primeira parte do credo, né, quando se reza que de fato Jesus é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, né, mas consubstancial, homo-ousios, ao Pai, por ele foram feitas todas as coisas. Esse trecho, essa ideia de consubstancialidade, dizer que o Filho é consubstancial ao Pai, tem a mesma substância ali, foi justamente o termo, né, estabelecido ali em Nicéia para mostrar essa, ou seja, por um lado o Pai e o Filho é distinto, mas por outro lado são iguais do ponto de vista da substância e da natureza, né? Apesar do arianismo ter sido condenado, o processo de recepção das decisões de Nicéia, do primeiro concílio, não foi tão tranquilo assim, tanto que Santo Atanásio, que, né, participou do concílio para ajudar o seu bispo, depois, ele que foi um grande defensor da fé da igreja, um grande bispo, né, que procurou defender o concílio de Nicéia, a fé de Nicéia, Santo Atanásio teve vários problemas, né? Ele foi perseguido, foi exilado várias vezes. Por quê? Porque defendia as decisões do concílio de Nicéia, a fé nicena, né, e condenava o arianismo. E, portanto, levou todo um tempo, de fato, para se sedimentar nessas questões. Então, o que a gente percebe, repito, nesses primeiros séculos, é justamente esse desenvolvimento da igreja, esse desenvolvimento da fé, né, da elaboração da própria doutrina, e para isso, né, na medida em que foram colocadas tantas questões, muitas respostas que foram apresentadas foram não só consideradas confusas e insuficientes, mas falsas e heréticas. Tá? Na nossa próxima aula, eu acredito que vale a pena a gente se deter um pouco mais sobre isso. Então eu vou fazer mais uma aula
né, falando um pouco mais de outras heresias, tanto cristológicas quanto trinitárias, que tiveram, digamos, um peso muito grande, né, e acabaram gerando a necessidade de outros concílios, como o Concílio de Constantinopla, o primeiro em 381, depois o Concílio de Éfeso em 431, depois o Concílio de Calcedônia em 451, mas enfim, aí eu pretendo fazer um comentário de mais algumas heresias, e aí na próxima aula, digamos assim, nós finalizamos, né, essa parte aqui dos padres da igreja, das heresias, né, nesse ponto da sagrada tradição, tá? Então na próxima aula eu pretendo trabalhar isso, que você possa sempre estar acompanhando o meu site. Se não se inscreveu, se inscreva lá para receber as novidades, as notícias, né, os cursos novos que eu estou preparando, ou a página no Facebook, tá certo? O próprio canal no YouTube, se você está vendo agora, se é a primeira aula que você está vendo, se inscreva no canal, clique lá no sininho para receber as informações de vídeos novos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe, né? E espero realmente que esse curso de iniciação à teologia católica esteja te ajudando a se aprofundar na sua fé. Um forte abraço, reze por mim. Deus te abençoe. Até a próxima aula.